Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Sérgio Mendonça, eu sou especialista em dependência química, psicopatologias e eu hoje vou falar para vocês sobre um tema conhecido por muitas pessoas. Hoje nós vamos falar dos 12 passos. A minha ideia é fazer uma série de vídeos aqui falando sobre algumas questões dos passos. Os passos, eles são um caminho de recuperação, os passos, eles são uma forma de recuperação. Os passos, eles proporcionam uma modalidade de tratamento? Sim, eles ajudam, eles são importantes em determinadas etapas da recuperação. Então é muito importante que a gente tenha em mente que essa ideia que eu vou expor aqui, a gente vai falar de 12 passos. Mas não são 12, né? 12 é lá do grupo anônimo e tudo, e a ideia é de 12 passos. Então hoje eu vou começar falando do passo 1. Só que eu vou esmiuçar, né? Primeiro eu quero começar falando sobre essa ideia da impotência. Quando a gente fala do passo 1, o passo 1, o enunciado diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante a nossa dicção e que as nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, nesse momento, usando só esse enunciado, sem entrar no texto do livro, a gente tem duas ideias aqui. A primeira ideia que a gente tem é a impotência. A segunda ideia é a perda de controle da vida. Ou seja, uma é consequência da outra, ok? Quando eu falo de impotência, eu preciso entender que a impotência, ela tem elementos. Por que eu sou, ou por que eu fico impotente diante do uso de drogas? Então eu preciso entender esses elementos, ok? Em primeiro lugar, eu preciso entender esses elementos, por quê? Porque nem todas as pessoas que se relacionam com droga ficam impotentes. Mas por que isso acontece? E a resposta é muito simples. Porque existem pessoas que são compulsivas e obsessivas. Exatamente esses dois padrões, esses dois elementos, são os elementos que taxam o dependente químico de alguém impotente. Verdadeiramente, o dependente químico ele se torna impotente por causa dessa característica que ele já tem. Ele é compulsivo, ele é obsessivo e agora ele encontrou uma grande fonte de prazer. Consequentemente, quando nós falamos de impotência e perda de domínio, que é a ingovernabilidade, por que eu perco o controle da minha vida? Porque eu uso a droga, porque eu tenho um contato com a droga, ou porque eu uso a droga compulsiva e obsessivamente, e devido à minha compulsão e à minha obsessão, eu violo todos os meus valores, eu destruo todas as minhas relações, eu afasto a minha família de mim, eu abandono toda a minha moral para me dedicar compulsiva e obsessivamente a um prazer imediato que eu encontrei nas drogas. Então, quando nós falamos dessa primeira partezinha do primeiro passo de Narcóticos Anônimos, que é muito importante, nós temos que entender que não existiria impotência se não existisse compulsão e obsessão. E quando nós falamos de compulsão e obsessão, nós estamos falando de dois tipos de impotência. Quando nós falamos de obsessão, nós estamos falando de impotência psicológica, ou seja, você está pensando na droga, em formas de conseguir obter drogas, usar, encontrar maneiras e meios de conseguir drogas, conforme o próprio livro relata. E a impotência física, que é a compulsão. Mesmo você sabendo da destruição que está acontecendo na sua vida, você busca droga compulsivamente, mesmo você sabendo
que tua mãe, teu pai, teus filhos, tua esposa, teu marido, teus irmãos vão sofrer com essa escolha. A compulsão, que ela é tida como uma ação repetitiva e autodestrutiva. Então eu sei que aquilo é autodestrutivo, mas eu repito aquele comportamento de modo doentio, porque é o modo compulsivo, compulsão é algo doentio, e eu destruo tudo ao meu redor para conseguir repetir o prazer imediato que as drogas me trazem. Então, quando você entende que a ingovernabilidade, ela também tem dois caminhos, a ingovernabilidade pessoal e a ingovernabilidade social, você começa a ter uma percepção dos passos mais robusta. Os passos, eles são muito mais ricos do que o que as pessoas ensinam por aí. Quando você fala de ingovernabilidade pessoal, a própria palavra, a própria frase já diz ingovernabilidade pessoal. Então, eu não consigo me relacionar, eu não consigo participar de encontros familiares, eu não consigo estar com pessoas sóbrias, pessoas comprometidas, trabalhadoras, pessoas responsáveis, não. Eu quero estar com pessoas que estejam na mesma pegada autodestrutiva do que eu. E quando falamos de ingovernabilidade pessoal, estamos falando do desleixo, da degradação, do isolamento, da perda de controle, da baixa autoestima, da incapacidade em lidar com sentimentos e emoções, da negação, do desdém, do desleixo com seus com seus defeitos de caráter, como você se relaciona com as pessoas também. Você não cumpre horários, você não toma banho, você fica dias sem escovar os dentes. Toda essa ingovernabilidade pessoal, ela também acontece. Então, quando nós falamos de impotência, nós imediatamente temos que falar de impotência física, impotência psicológica, ingovernabilidade social, ingovernabilidade pessoal, que é isso, literalmente isso, que vai fazer com que você se sinta absolutamente derrotado diante do seu uso de substâncias. E enquanto você não entender, enquanto você não... É difícil até usar essa colocação que eu vou pôr, mas enquanto você não digerir que você se tornou um inútil por causa da compulsão, da obsessão e dos padrões doentios que acompanham o uso de substâncias, você não irá se libertar da sua dependência química. Quando a gente entende que padrões autodestrutivos fazem parte do processo do desenvolvimento da doença e dentro do processo de recuperação também, os padrões autodestrutivos, eles se manifestam, eles emergem muitas vezes, e muitas vezes o ensinamento que é feito é que depois que você começa a praticar 12 passos, você não tem mais disfunções comportamentais. Isso é mentira, porque as disfunções comportamentais, elas sempre irão aparecer, porque o próprio livro de 12 passos, ele diz o seguinte: nós somos criaturas de hábitos e somos vulneráveis às nossas velhas maneiras de pensar e de reagir. Consequentemente, não importa o tempo que você esteja sem drogas, você é vulnerável aos seus velhos padrões. E muitas vezes você usou drogas e você utilizou padrões autodestrutivos por 5, 7, 10, 20 anos. E para você abandonar esses padrões é muito mais difícil do que você abandonar a droga propriamente dita. Então, o que você tem que entender? Eu sou impotente diante das drogas porque eu sou compulsivo e obsessivo. Se a gente utilizar aqui uma viagem na maionese e tirar essa ideia de compulsão e obsessão, não existe impotência para o dependente químico. O que te torna impotente diante da dependência química é a compulsão e a obsessão.
O que leva você a roubar, mentir, se prostituir e cometer diversos tipos de atrocidades é compulsão e obsessão. O que faz você beber até cair, faltar no emprego, ser demitido, ficar com dívida, pegar dinheiro com agiota, é a compulsão e a obsessão. E tem mais um fator que acompanha isso, que se a gente for seguir o roteiro dos 12 passos, vai vir no passo 2, que é a insanidade. A insanidade já está no passo 1, principalmente. A insanidade ela é descrita como você fazer tudo exatamente igual, esperando resultado diferente. Ora, isso não vai acontecer. Isso é uma viagem na maionese. Você não vai fazer tudo absolutamente igual e obter resultados diferenciados. Esquece isso. Isso não vai rolar. O primeiro passo de Narcóticos Anônimos, ele é um passo confrontador. Ele é um passo que ele vai falar para você sobre a sua doença. Ele vai falar sobre os aspectos. Ele vai falar sobre compulsão, que é a parte física da nossa doença. Ele vai falar da obsessão, que ele descreve como a parte mental da nossa doença. E ele vai falar do egocentrismo, que é a parte espiritual da dependência química. Por quê? O que é o egocentrismo? O egocentrismo é um conjunto de defeitos de caráter que são acionados geralmente no dependente químico. Os mecanismos de defesa, eles são acionados para proteger o uso de droga. O indivíduo, ele fica arrogante, prepotente, autossuficiente, manipulador, calculista, frio, para proteger o uso de drogas dele. Então, além de tudo isso, o egocentrismo, ele vai fazer com que o indivíduo haja com egoísmo também, com imaturidade, com rebeldia, com exigências ridículas. Porque o dependente, baseado nesse egocentrismo, ele cria uma crença de que todas as pessoas foram criadas no mundo para satisfazer as suas vontades. Então, o dependente egocêntrico, ele não sabe lidar com o não, ele não sabe ser contrariado e, principalmente, ele não sabe lidar com a verdade. E aí o primeiro passo vem de modo confrontador e fala assim, meu amigo, enquanto você não admitir a sua completa derrota, você não vai se recuperar. E o dependente aí, nesse ponto, os 12 passos, principalmente o passo 1, que é o tema da nossa conversa, encosta esse cara na parede. Ele fala, pô, peraí, eu preciso me render a essa questão, eu preciso me render a esses padrões destrutivos, eu preciso me render a esses padrões que me humilham. Eu estou sendo humilhado pelas drogas. A compulsão e a obsessão, que são padrões meus, e eu tenho que aceitar que são padrões meus, para que eu possa, de alguma forma, em algum momento, crescer, melhorar, me aprimorar, para que eu possa voltar a ter uma vida feliz, digna e significativa. O passo 1 é um passo tão impressionante que ele descreve exatamente o que acontece, como o indivíduo fica. Ele fala de 11 padrões, ele fala de negação, substituição, racionalização, justificação, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradação, isolamento e perda de controle. E aí o livro, para te confrontar mais um pouco, ele fala assim, ó, isto é apenas parte da nossa doença. São alguns sintomas da nossa doença. Negação, mecanismo psicológico de defesa que te protege de realidades que você considera pesadas demais para você lidar. Então você põe de lado, você nega, você minimiza, você projeta, você terceiriza, você culpabiliza a pessoa. Justificativa, você justifica aquele comportamento, terceirizando. Ah, eu agi assim porque a minha mãe falou isso, porque a minha esposa falou aquilo, porque o meu pai falou aquilo.
Desconfiança dos outros. Você desconfia e acredita que todo mundo está contra você. É como se fosse uma espécie de esquizofrenia, uma esquizofrenia paranoide, onde o indivíduo acredita que todas as pessoas estão perseguindo ele. Culpa, ao mesmo tempo esse indivíduo se culpa demais por tudo que está acontecendo com ele, pelos problemas que ele está enxergando na sua família, no boletim dos seus filhos que estão na escola, no relacionamento com a esposa, ele se sente culpado. Só que a compulsão e a obsessão que esse indivíduo sente para obter mais um pouco desse prazer imediato que as drogas trazem são tão grandes que ele ignora tudo isso e ele toma mais uma dose de droga, não para mudar a realidade, porque a realidade do drogativo não muda com droga. Droga não muda a realidade de ninguém. O dependente usa a droga para modificar a sua percepção da realidade. E nesse caminho de tentativa de mudança, de percepção de realidade, ele vai tornando a sua vida cada vez mais incontrolável. Por quê? Porque ele não se rendeu. Ele não vou falar de aceitação, porque aceitação, eu poderia falar de aceitação no passo 1, mas é que para mim a aceitação é uma coisa mais profunda. Ele não reconheceu que ele está se destruindo. Ele não conseguiu olhar para a droga ainda como objeto da sua aniquilação. Esse é o grande problema que os indivíduos que sofrem com o transtorno por uso de substâncias têm. O indivíduo ele não consegue perceber que a sua vida não está mais fluindo. Ele não consegue perceber que ele está atolado em medo, autopiedade, solidão, rejeição, abandono. É um caminho muito triste. E o passo 1 de novo vem e te confronta. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa dicção. E aí o padre Haroldo Joseph Hans, que ele escreveu um livro muito legal, que são os 12 passos para os cristãos, que ele coloca o primeiro passo assim: admitimos que éramos impotentes diante do nosso afastamento de Deus e que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas. O que acontece aqui com essa ótica do padre Haroldo, do saudoso padre Haroldo? Quando eu me afasto de Deus, eu me aproximo das minhas vontades. E 99% das minhas vontades, elas são contra a minha espiritualidade, elas são contra a minha relação com Deus. E tudo que se afasta de Deus perece. E se eu deixo de ser uma pessoa espiritualizada, cristocêntrica, eu sou cristão. Se você tem outra religião, leve para sua religião. Eu sou cristão. Se eu deixo de ser uma pessoa cristocêntrica, eu me torno um ser antropocêntrico. Então, o centro da minha vida sou eu mesmo. Consequentemente, os meus padrões, o orgulho, o egocentrismo, a grandiosidade, o sentido exagerado do eu, a autossuficiência, a prepotência, a petulância, que é um sinal vermelho demais para quem quer se recuperar, isso se torna extremamente evidente. E eu vou me afastando cada vez mais de tudo aquilo que é bom para a minha vida, como família, filhos, trabalho, dinheiro, vida financeira, estados emocionais positivos, espiritualidade. Eu vou me afastando cada vez mais e vou me afundando cada vez mais nesse processo, até que chega um momento em que eu não consigo mais retornar. Infelizmente. Quando a gente olha para os passos de NA, para o primeiro passo principalmente, a gente tem que fazer um processo dentro desse primeiro passo, que é aceitar a vida. Você tem que aceitar a sua vida. Mas, poxa, Sérgio, eu tenho que aceitar a minha vida com droga? Sim. Você tem que aceitar que você está se destruindo com droga. Você tem que reconhecer que você está se matando com droga. Você tem que reconhecer que a sua esposa vai embora de casa por causa do seu uso de droga.
Você tem que reconhecer que os seus filhos vão sentir vergonha de você por causa do seu uso de droga. Enquanto você não fizer isso, você vai continuar sofrendo. Você vai continuar sendo humilhado. As atitudes que nós íamos tendo quase nos matou. E você tem que aceitar isso. Aquele comportamento de pegar o carro e ir até uma boca de fumo, cheio de polícia muitas vezes, traficantes todos cheios de arma, você encosta o carro para pegar droga, os caras colocam 4 pistolas na tua cabeça. Isso é autodestruir, isso daí é um comportamento disposto a morrer. A Bíblia fala que Deus entregou tais homens a uma disposição mental reprovável. A disposição mental de um dependente químico é absolutamente reprovável. A disposição mental de um indivíduo que cheira cocaína, que fuma crack, que bebe pinga, que toma baque nas artérias, nas veias, é uma disposição mental absolutamente reprovável, que faz relação sexual sem preservativo. É um comportamento absolutamente autodestrutivo. Os nossos gestos são ridículos, são monstruosos, são pífios, as pessoas não querem aproximação conosco. Nós nos tornamos pessoas rejeitadas pelo mundo todo. Algumas pessoas nos toleram, outras não vem a hora que nós, né? Enfim. Não vem a hora que a gente morra, né? Essa é a realidade. Só que aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa. O primeiro passo, ele fala sobre egocentrismo, ele fala sobre obsessão. E quando você está obcecado por droga, você tem que entender uma coisa. Você não está obcecado por droga. O seu pensamento, ele não é o álcool. O seu pensamento, ele não é o crack. O seu pensamento é o efeito que aquele comportamento vai trazer para você. É a sensação. É o prazer imediato que você vai sentir. Só que no momento em que você pensa no prazer imediato que você vai sentir, você não pensa nas consequências desse prazer imediato. No pós-prazer imediato. Você não pensa nisso. Você pensa no prazer. Vou ter prazer. Eu vou vender aqui a minha televisão, que vale R$5.000, e vou pegar 4 pés de crack. Você não pensa que você está vendendo uma televisão de R$5.000. Você pensa que você vai ter 4 pedras para você sentir prazer. A obsessão que acompanha a dependência química, não existe nenhum cientista na face da Terra capaz de explicar a proporção dessa obsessão. Talvez quem consiga explicar um pouco melhor somos nós, ex-dependentes químicos, que já passamos por isso. Eu falo para você como alguém que já experienciou isso há 20 anos atrás. A obsessão pelo uso é algo sobrenatural. Você não é capaz, você que nunca usou droga, você que nunca teve problema, você que me segue nas redes sociais, que assiste os meus vídeos, que me acompanha e que nunca usou substâncias, você não é capaz de imaginar a compulsão e a obsessão que o indivíduo sente por droga. O indivíduo viola todos os valores, ele faz tudo que você for capaz de imaginar aí agora para conseguir mais uma dose da sua droga, principalmente do crack. E o primeiro passo ele fala: para! Você vai morrer. Só que por causa da obsessão pelo prazer imediato, o indivíduo ele não está pensando que ele pode morrer. Ele está pensando que ele pode sentir mais alguns minutos de prazer com o uso da droga. Ele está pensando naqueles minutos prazerosos que ele vai ter com aquelas 4, 5 pedras de crack que ele pegou, tendo vendido uma televisão de 70 polegadas de 5, 6 mil reais, e depois ele se vira. Mas minha mãe vai cobrar a televisão, me vira, depois eu vejo, depois eu resolvo.
Aí o cara vai no agiota, pega lá 10 mil, depois eu me viro. O cara vai te matar, bicho. Não, depois eu vejo o que eu faço. Porque ele tá tão obcecado, a obsessão é algo fora do normal. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando só sobre obsessão. Só sobre obsessão. Porque assim, pessoal, o que acontece? Quando a gente entende que os nossos sonhos, quando nós nos drogamos compulsivo e obsessivamente, eles são assassinados, cara. Eles são absolutamente diluídos, destroçados. Você simplesmente deixa de ser uma pessoa sonhadora, você deixa de sonhar, você deixa de querer tomar um sol, você deixa de querer ver o sol nascer, você para de contemplar o canto de um passarinho, cara. Você não quer tomar banho. Você não tem mais aquele prazer de se ensaboar da cabeça aos pés e sentir que você está se limpando, ficando limpo, cheiroso, passando um perfume. Você não tem mais prazer em nada. O seu único prazer é conseguir mais uma dose de droga. Você não se preocupa mais em escovar os seus dentes. Você fica semanas sem escovar os dentes. Você fica meses sem trocar o lençol da sua cama. Você fica meses sem fazer um carinho no rosto da sua mulher e ela nem quer. Porque a sua impotência ela é tão grande, a compulsão e a obsessão pela droga, junto com a impotência e a insanidade, é tão grande, que você nem olha, você nem imagina a possibilidade de que a sua mulher vá embora da sua vida. A sua mulher vai te abandonar. Ah, mas eu tenho 3 filhos com ela, não interessa, filho não segura casamento. A sua impotência, a sua compulsão, a sua obsessão. O que mata o dependente? Impotência. Gerada por compulsão e obsessão. Quando você está compulsivo e obsessivo, nem a rota é capaz de te parar. Se tiver uma viatura de rota parada, 3 viaturas de rota parada na frente de uma biqueira, você vai dar um salto mortal, pular por cima do muro, andar 10 km por trás da favela, você vai entrar para pegar a sua droga, você vai pôr a sua vida em risco, você vai enfrentar um oficial da rota, cara, para conseguir mais uma dose. Você vai fazer atrocidades. Isso é a impotência, isso é a insanidade que acompanha o transtorno por uso de substâncias. Essa é a realidade. Eu não estou teorizando nada aqui. Tudo que eu estou falando aqui é verdade. É desse jeito que funciona. Eu sei que para algumas pessoas é difícil de entender. E tá tudo bem. Eu realmente estou aqui para te explicar e ajudar você a entender. Mas quando o passo 1 fala para você assim: admito que sou impotente perante a minha adicção, parte 1. Parte 2, e que minha vida tinha se tornado incontrolável. Você já parou para pensar? A minha vida se tornou incontrolável. Se a minha vida se tornou incontrolável, é porque os meus pensamentos se tornaram incontroláveis, é porque as minhas emoções se tornaram incontroláveis, é porque os meus sentimentos se tornaram incontroláveis, é porque os meus comportamentos se tornaram incontroláveis, é porque as minhas vontades se tornaram incontroláveis. Ou seja, não existe prioridade mais na minha vida. A minha prioridade agora, dentro da dependência ativa, é me matar e me destruir. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, faça parte dessa família,
que você vai ter muitos outros conteúdos tão ricos quanto esse, de um modo ímpar, que você nunca viu em nenhum outro canal. Espero vocês aqui. Aproveitem, assistam o vídeo. Ficou comprido, ficou com 30 minutos. Assiste de 10 em 10, de 5 em 5 minutos, mas assista tudo. Mande, compartilhe com as pessoas que você acredita que precisam, que a gente consegue vencer. Basta pagar o preço. Um abraço e um beijo no seu coração.